Olá galera, professor Humberto Azariti. Em mais uma aula de física, estamos aí trabalhando temas relacionados a calor e temperatura. Então hoje nós vamos estudar os processos de transferência de calor. Já aprendemos o que é temperatura, o que é calor, como calcular a quantidade de calor necessária para haver uma mudança de temperatura até que atinja o equilíbrio térmico, para haver mudança de estado físico. Agora hoje é uma aula mais conceitual, né? Não temos conta, cálculo, que fala sobre de que forma ocorre essa transferência de calor. Tá legal? E o primeiro que eu gostaria de falar para vocês é sobre condução. O que é esse processo de condução? Em poucas palavras, tá? Eu vou colocar aqui alguns tópicos para falar. Ele ocorre predominantemente em sólidos, tá legal? Então, isso é uma característica. A outra característica é que o aumento da agitação passa de uma molécula para as moléculas vizinhas, sabendo que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. E aí, o processo de condução, uma molécula fica agitada e aí cola na outra, a outra também fica agitada e vai assim passando de uma para outra, tá? Ele vai é um processo de transferência de calor entre moléculas. Como assim? Vamos ver um exemplo bem prático. A barra de metal, tá? Olha aí na imagem. Se você pegar uma barra de metal, tá, que esteja na sua temperatura ambiente e colocar ela em cima de uma chama, o que você vai perceber? Que no início você vai ficar de boa ali, não vai sentir nada na sua mão. Só que o que acontece? A molécula de calor que está aqui em cima da chama, ela vai ficar agitada, e aí vai passar para a coleguinha do lado, que vai passando para outra, e o que acontece depois? Você começa a perceber que a barra começa a ficar quente, e se você não, vai chegar um momento que você vai ter que soltar ali a barra, porque ela vai chegar ali na sua mão e aí, dependendo da temperatura, você não vai suportar segurá-la. Então esse é um exemplo clássico do processo de transferência de calor por condução. Então vai passando de uma molécula para outra. O exemplo da barra aí ilustra bem isso. Começa ali na ponta que está em cima ali da chama, mas depois de um momento, de algum tempo, se percebe que chega na outra ponta da barra. Tá legal? Muito bem. Vamos falar agora, já que a gente está falando de processos de transferência de calor, com relação aos materiais que são bons condutores e aos que são isolantes térmicos. Os bons condutores, como o próprio nome já diz, são materiais que conduzem mais rapidamente. No nosso caso, conduzem calor mais rapidamente, de uma forma mais fácil. Um exemplo de bom condutor, os metais, né? Você vê na panela, né, quando você põe lá no fogão. Qual é o tipo da panela? Ela não é de metal, justamente para que ela possa aquecer de uma forma mais rápida, já que os metais são bons condutores de eletricidade. Por outro lado, nós temos aqueles em que essa condução de calor, essa forma de conduzir o calor, ela não é tão rápida, não é tão fácil. Há condução sim, mas não ocorre de uma forma tão rápida, que são os materiais chamados isolantes térmicos, tá? Os isolantes térmicos. Exemplos: a lã, né? No frio, né, você coloca aquele casaco de lã que ele dificulta a troca de calor com o meio exterior, ele mantém a sua temperatura. O isopor, vamos ver agora nesse contexto aí de pandemia, quando você pede aquele sanduíche, vamos supor aquele podrão, né, aquele triplo cheeseburger, o entregador vai e entrega para você, então ele está o quê? Ele está numa embalagem com o isopor. Por quê? Porque aí o isopor consegue manter por mais tempo a temperatura ali daquele seu sanduíche, porque ele é um isolante térmico. Um outro exemplo, a gente tem a madeira. A gente falou da panela. Repara que a parte do cabo, que é onde você segura, é de madeira ou de plástico. Por quê? Imagina se fosse de metal. Como é que você ia conseguir pegar a panela depois?
né? Aquela panela de feijão, de arroz. Então, é de madeira ou de plástico, que eles são isolantes térmicos. Então, você consegue pegar a panela ali pelo cabo. Tá legal? Então, são alguns exemplos aí de isolantes térmicos. Muito bem. Agora, vamos voltar para os nossos processos de transferência de calor. São mais dois, tá? Convecção. O que é o processo de convecção? Onde que ele ocorre? Ele ocorre em fluidos. O que são fluidos? Líquidos e gases. Então, fica com isso em mente, questões que falar ocorrem em fluidos, pensa em convecção. E o que acontece? Acontece o deslocamento de matéria devido às diferenças de densidade. Então, o material menos denso ele sobe e o mais denso ele desce. Vamos aqui um exemplo e eu vou comentar sobre outros. O líquido no interior de uma panela, você tem uma panela, né, sob a chama aí, e aí repara que há umas setinhas aí, umas em vermelho apontando para cima e outras em azul apontando para baixo. O que significa isso? Eu fiz uma legenda aqui para a gente entender. As setinhas azuis é quando é mais denso, que aí desce, e o vermelho menos denso sobe, né? Então aquela água que está ali mais próximo da chama sobe, aquela parte do líquido, porque está com uma temperatura maior, e aí quanto mais quente, menos denso sobe a parte de cima. Aí chega em cima, esfria ou diminui a temperatura, fica mais densa, desce. E aí esse movimento ele é chamado de correntes de convecção. Quer ver um outro lugar que ocorre isso? Você tem aí na sua casa, na geladeira. Já percebeu, já se perguntou por que o congelador fica na parte de cima? Exatamente por isso, por causa das correntes de convecção. A temperatura mais alta desce, embaixo mais quente, né, tá perto ali do motor, sobe e faz essa corrente de convecção. A parte mais fria, mais densa desce, parte mais quente sobe. Um outro exemplo é o ar condicionado. Por que o ar condicionado é colocado na parte de cima? Né, justamente por isso, porque o frio está mais denso, desce, embaixo a parte mais quente sobe. Né? Não funcionaria muito você colocar seu ar condicionado na parte de baixo. São alguns exemplos bem práticos sobre o processo de transferência de calor por convecção. Tá legal? Vamos ver o último processo. Depois eu vou propor a vocês que façamos 4 exercícios para ver se a gente fixou bem esse conteúdo. Tá legal? Que é o processo de radiação. Sem ele não haveria vida no planeta. O que ele ocorre? Através de ondas eletromagnéticas. E uma característica aí da radiação que é muito cobrada em questões é que ele é a única forma de calor que pode ocorrer no vácuo, ou seja, ele não depende de um meio material para ocorrer, diferentemente dos demais. Um ocorre predominantemente nos sólidos, que é a condução, e o outro em líquidos e gases, que é a convecção. A radiação, e aí a irradiação é a exposição a essa radiação, pode ocorrer no vácuo. Claro que, agora, o fato de ocorrer no vácuo não quer dizer que não ocorra no meio material, mas ele não depende de um meio material para ocorrer, pode ocorrer no vácuo. Então a gente tem aí, olha aí, o Sol que aquece a Terra por meio do processo de radiação. A gente tem o micro-ondas, que seria um outro exemplo aí desse processo de radiação. Tá legal, galera? Esse é um resuminho que eu gostaria de fazer para vocês, para explicar de uma forma dinâmica esse conteúdo. Para treinar agora, vamos fazer 4 exercícios de vestibular para a gente treinar a aula. O que eu sugiro para vocês? Para vocês verem se estão sabendo ou não, eu sugiro que dê uma pausa no vídeo, tenta responder mentalmente. Tá legal? E aí vai acompanhando para ver quantas que você acerta. Espero que você acerte todas. São 4 questões que eu vou propor a vocês. Tá legal? Então vamos lá. Questão número 1. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. O calor do Sol chega até nós por acabamos de ver
que o calor do Sol chega até nós por qual processo? Radiação. Então, só com isso nós já eliminamos aí 3 opções de cara. Uma moeda bem polida fica pontinho pontinho quente do que uma moeda revestida de tinta preta quando ambas são expostas ao sol. Uma moeda bem polida, ela fica mais brilhante e ela reflete a luz do sol que chega até ela, ao passo que a tinta preta, o preto é a ausência de luz, né? Ele absorve essa radiação e por isso então ela fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, tá? Porque o preto ele absorve todas as cores e não reflete nenhuma. O branco, por exemplo, que seria o extremo oposto, ele reflete todas as cores, tá? Mas isso é assunto para uma outra aula. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para a outra extremidade por vimos que o exemplo da barra de metal, um sólido, vimos que é através do processo de condução. Então ficou radiação menos e condução, gabarito aí, letra C. Tá legal? Vamos a mais uma questão, questão 2. No inverno usamos roupas de lã baseados no fato de a lã ser uma fonte de calor? Não. Ser um bom absorvente de calor? Não. Ser um bom condutor de calor? E aí? Impedir que o calor se propague para o meio exterior? Vimos que a lã é um isolante térmico, ou seja, ela impede que o calor se propague para o meio exterior. Gabarito aí, letra D. Questão 3. Julgue as afirmações a seguir. A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles? Verdadeiro, vimos isso nas primeiras aulas, né? O calor é energia térmica em trânsito do corpo de maior temperatura para o de menor, e ela ocorre devido à diferença de temperatura. Se os corpos e os sistemas envolvidos tiverem a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico e aí não ocorre a transferência de calor. Então a primeira é verdadeira. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos? Não, vimos que a convecção ela ocorre nos líquidos e gases, então a segunda está errada. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer? Verdadeiro. Ele não depende de um meio material para ocorrer, então verdadeiro estão afirmativas 1 e 3 apenas. Tá legal? Gabarito, então, letra D. E vamos para a última questão. Sobre os processos de propagação de calor, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. A convecção é observada em líquidos e em gases. Verdadeiro. Tá? Ele é observado em líquidos e em gases. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo? Opa! Não. O único processo de transferência de calor que pode ocorrer no vácuo é a radiação. Então, essa daí é a errada, já podemos cravar letra B. O processo de propagação de calor por radiação pode ocorrer sem existência de meio material correto. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles, sim. O processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidade entre as partes do fluido, sim. O menos denso sobe, o mais denso desce. Tá legal, galera? Então, gabarito aí, letra D. Espero que essa aula tenha contribuído aí para o seu aprendizado acerca dos processos de transferência de calor. Tá legal? Um forte abraço.